Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está aí do outro lado, você que tem nos acompanhado todos os dias e ouvido o ano bíblico. Tenho certeza absoluta que Deus tem derramado bênção sem medida na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus porque você procura a majestade do céu o dia, a manhã todinha, graças a Deus. Bom dia, Ana! Bom dia, professor Léo! Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você conosco mais esse dia, para nós louvarmos o nome do nosso Deus, para nós cultuarmos a Ele. E para começar o nosso culto, vamos nos ajoelhar, vamos à presença do nosso Deus. Querido Deus e bom Pai, nós estamos aqui, Senhor, ajoelhados em Tua presença, reconhecendo, ó Pai, que grande privilégio é estar aos Teus pés, Senhor. Neste momento eu queria te pedir, ó Pai, a Tua presença através do Teu Espírito Santo, que neste momento, Senhor, o Senhor possa ouvir, Senhor, e atentar para o nosso clamor, para nossos louvores, para a nossa adoração, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, abençoa nossos amigos que estão do outro lado, Senhor, que essas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas na vida deles e que esse amor que nós sentimos possa também ser derramado, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus eu te peço, amém. E agora, para nós enchermos o nosso coração, começarmos bem o dia, vamos louvar ao nosso Deus com o hino 306, Eis-nos prontos. Amém. Amém. Deus, por isso, né? Que nós viemos estar sempre prontos pela graça do Senhor. Nesse momento nós vamos falar e citar o nosso texto que está onde, Aninha? João 13, versos 34 e 35. É um verso pequenininho. Pega aí a sua Bíblia que no instante você vai decorar conosco. Então vamos lá decorar esse texto. 1, 2, 3.
João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. Amém! Glória ao nome do Senhor Jesus. No final do dia, praticamente como o texto é pequenininho, dá para nós decorar mais rápido, com mais facilidade. Não é não, Aninha? Sim. Então, para você ter um bom estudo e que Deus te abençoe. Olá, queridos. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Louvado seja o Senhor, porque estamos juntos de novo para estudar uma parte tão importante da vida de Jesus, essa parte tão especial que o Senhor Deus pediu que fosse escrita sobre ele. Toda vez que nós lermos alguma coisa da Bíblia, do Espírito de Profecia, devemos perguntar por que Deus deixou isso escrito, por que ele achou interessante que isso fosse escrito e nesta sequência. Vocês ouviram o que eu estou dizendo? E nesta sequência, por que após esse assunto? Por que o Senhor Deus abriu nossa mente para entender isto agora, o convite, essa parte de Jeremias, após o assunto de ontem? Qual foi o assunto de ontem? O que mais vocês lembram do assunto de ontem? Vamos lá, quero ouvir. Paula, o que mais você lembra do assunto de ontem? Os demônios que vão possuindo a vida da pessoa, isso mesmo. E você, Pedro, o que mais te chocou no assunto de ontem? Desculpa? Verdadeira conversão. O que mais te chocou no assunto de ontem, Pedro? O que foi? Uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão? Tá. Que mais? O que você lembra, Felipe, do assunto de ontem, hein, filho? De ontem, eu lembro que o povo estava... Jesus... Muitas pessoas estavam ali perto de Jesus, mas nem todos aqueles da própria família dele estavam ajudando ele na missão que ele tinha para fazer. Pelo contrário, estavam atrapalhando, né? Esses foram os pontos principais. O que mais te chamou a atenção ontem, David, no assunto que nós passamos? Jesus, ele encontra descanso em um lar que professa fé e amor. Ele encontrou descanso na casa de Lázaro, de Maria e Marta. Então, como vocês podem ver, irmãos, cada pessoa ficou com um pouco no coração. O ponto central do que estudamos ontem é que, diante de toda a dificuldade que Jesus passava, algumas pessoas podiam piorar ou melhorar a situação. Jesus é aquele que melhora a situação do pecado. A parte principal da vida de Jesus é trazer descanso, é trazer paz, é trazer soluções. Vocês se lembram, alunos, que eu falei para vocês que uma das partes importantes de ser missionário é aprender a fazer o quê? Resolver problemas, trazer soluções. Nós temos que aprender a fazer isso. Essa é uma parte importantíssima da vida. Por quê? Porque para trazer problemas e dificuldades o mundo está cheio. Nós já temos pessoas com esse tipo de ação e posicionamento todo o tempo. Ao estudar Jeremias 33, abram por favor, antes de Mateus 11, vamos para Jeremias 33. Eu fui levada a lembrar de uma coisa
muito importante que o Senhor Deus me mostrou em Jeremias 32, 33, 34, no ano de 2017. Por favor, podem fazer essa gentileza de abrir Jeremias, por favor. Abriram? Nós tivemos que estudar Jeremias 33 e 34, correto? Ok. Então, nessa parte da palavra de Deus, há um tempo atrás eu estava rogando a Deus e orando ao Senhor para que o Senhor Deus nos desse certeza do trabalho que estamos fazendo, do chamado que Ele tinha desenvolvido na nossa vida, da responsabilidade que tínhamos diante do mundo com o trabalho da Escola de Profetas. E foi nesta ocasião que o Senhor Deus fez uma comprovação de alguma coisa que Ele me deu em 1998. Eu estava lendo essa mesma parte da Bíblia, pedindo a Deus que o Senhor Deus fizesse um trabalho na nossa vida, e o Senhor Deus me mostrou que está em Jeremias 32, verso 38 a 42. Por favor, observem, e eu quero que vocês vejam como o Senhor Deus cumpre o que promete. Vamos lá? Olha lá. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Essa foi uma promessa que o Senhor Deus fez ao povo de Israel, que se estende até nós e fez a mim também. Dar-te-ei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para que o seu bem e de seus filhos aconteça depois deles. Farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre todo este povo, todo este grande mal, assim também trarei sobre todos eles o bem que lhes tenho prometido. Vocês creem nisso? Por 4 vezes, no dia 1/9 de 98, o Senhor Deus me deu essa promessa. No dia 20 de 1 de 2001, o Senhor Deus me deu novamente essa promessa. No dia 2/5 de 2015 e novamente no dia 2/5 de 2017, o Senhor Deus me deu essa promessa. E eu fui pedindo ao Senhor que o Senhor Deus fosse revelando para a nossa vida, para a nossa casa, qual era a sua vontade. E eu vi o Senhor Deus cumprindo cada pedaço desta frase, desta promessa de Deus. Quais são as promessas do Senhor? Eu vou resolver o teu problema. Eu vou resolver a sua vida. Se você seguir o que eu te peço, eu vou fazer isso. O povo de Israel andou por caminhos terríveis, terríveis, terríveis. Fez coisas que não devia. Andou atrás de outros deuses. Se envolveu de maneira satânica na sua vida pessoal. Foi isso ou não foi? Convidou demônios de todos os tipos para dentro da adoração, da vida, do corpo deles, da vida familiar, de tudo que tinha. Que coisa tenebrosa quando alguém escolhe uma coisa ruim, mas olha o que eu vou te dizer. Pior é quando esta coisa ruim que a pessoa escolhe, ela é um presente que ela está dando, uma herança que está concedendo para as outras pessoas inocentes de sua família. Infelizmente, o povo de Israel, a liderança de Israel fez isso, o povo seguiu uma miséria sem fim e o Senhor Deus dizia para eles, eu vou atrás de vocês, eu vou cuidar de vocês. Clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está lá em Jeremias 33, verso 3. Vou ajudar você, eu vou trabalhar com você. Esse é o grande trabalho de Deus, resolver situações difíceis. O Senhor Deus não aumenta os problemas. Eu não sei se vocês se lembram de ontem, que um dos grandes trabalhos dos demônios é piorar as situações. Vocês viram isso? É trazer encrenca, dificuldade, trazer problema, agir dentro da dificuldade como se ela não tivesse solução. E o Senhor Deus sempre tem o mesmo discurso. Eu quero ajudar vocês, eu quero trabalhar com vocês. Eles tiveram mortes terríveis, desolações terríveis, mas não sem advertência. Toda vez que o Senhor Deus permite que alguma coisa aconteça com seu povo, Ele primeiro adverte, primeiro Deus fala, primeiro Deus explica, primeiro Deus comenta, Deus chacoalha, Deus retira bênçãos, Deus levanta a sua mão, faz de tudo antes que permita que o diabo atormente alguém. Por quê? Abra seu ouvido agora para que você entenda uma coisa. Com o ouvido bem aberto. O trabalho de Satanás e o trabalho de Jesus são diametralmente opostos. O de Jesus é, eu vim para que tenham vida
e o tenham em abundância. De Satanás é: eu vim para matar, roubar e destruir. Tá certo? Tudo que Deus tem, o diabo copia. Deus tem anjos, o diabo também tem anjos. Deus tem mundos, ele não, eu sou o dono deste mundo. Deus tem casamento, ele também tem um tipo de casamento. Deus tem sexualidade, ele também tem um tipo de sexualidade que é dele. Deus tem criação de filhos, ele também tem criação de filhos. Deus tem uma maneira de estudar, de tornar a cabeça ágil e capaz. O diabo também tem um jeito. Tudo que Deus tem, ele tem um mundo paralelo. Vocês entendem isso? Sim ou não? Deus tem os 7 espíritos de Deus rondando a terra, ele também tem 7 demônios. Lembra disso ou não? O Senhor Deus, a casa de Deus, o Monte Sião, fica entre 7 colinas no céu. Aqui na terra, onde é o trono da besta, entre 7 colinas também. Tudo que Deus tem, pode acreditar que Satanás vai procurar um paralelo ou alguma coisa parecida. Se Satanás é aquele que traz a dificuldade, Jesus traria o quê? Compreende? Nós imaginamos que uma pessoa que traz salvação, bênção, sossego, paz, alívio, é uma pessoa tão pacata, tão calada, que não é capaz de repreender. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Cafarnaum, disse Jesus. As 3 cidades impenitentes. Vocês conseguem imaginar que esse mesmo Deus, que diz com clareza, advertência sobre Zedequias, advertência contra o povo, dizendo: eu vou cuidar de vocês, mas em nome de Deus saiam dessa miséria. Vocês acham que ele teve um peso mais leve para Corazim, para Betsaida e para Cafarnaum? Cidades por onde ele passou e que não sobrou um só doente? Cidades por onde ele passou que ele conseguia, imagine, uma coisa antes de Jesus passar e outra depois que ele passava. Vilas, cidades inteiras, não sobrava um só doente. Gente, isso é tremendo. Essa é a promessa bíblica, essa foi a descrição que a Bíblia deu do que Jesus fazia nessas cidades. Elas se converteram por causa que Jesus viveu, passou, andou, pregou nelas. Por isso que ele disse: se Sodoma e Gomorra tivesse recebido o que você recebeu, tivesse recebido o que vocês receberam, vocês vão ver o que vai acontecer no juízo. Quando uma pessoa diz isso, você acha que a pessoa é porque não tem amor, porque não tem cuidado? Ou Jesus fez tudo o que podia? E ele ainda ensinou para os discípulos: passem pelas cidades, se eles não te receberem, o que ele disse que era para fazer? Bater o pó do chinelo e sair dali. Foi isso ou não foi? Não, acabou. Que coisa séria, né? Que coisa tremenda que é a maneira de Deus trabalhar, né? Os discípulos de João que vêm até Jesus e fazem a pergunta ali em Mateus 11, versículo 5. Você é aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Lembra disso? Jesus calou, continuou trabalhando. E então eu imagino eles ficando pensando: esse homem tem o quê? Tem algum problema? Não está vendo a gente perguntar? E aí Jesus continuou, e cura um, e trata outro, e ouve uma pessoa. Jesus não era assim uma faísca adiantada, não, viu? Jesus era calmo, tranquilo. As atitudes de Jesus eram atitudes calmas. E ele, onde chegava, imagina, gente, aquela mão que criou tudo, aonde ele colocava, ficava novo em folha. Não era mais ou menos, entende? Ele não estava tratando de uma ferida. Ele mudava aquela situação numa carne nova, diz que igual de um bebê. Não era pouco que Jesus fazia. As pessoas eram tratadas de verdade. A mente restaurada, o corpo transformado. Então era aqui à frente toda negra. Por isso que lá em Isaías diz que na sua frente, como um jardim do Éden, atrás de si, um tremendo deserto. Olha que coisa tremenda, né? O povo de Deus estava indo para um jardim do Éden, que coisa linda. E atrás de si uma miséria, né? O que sobra ali. Agora veja. Jesus era exatamente o contrário, era uma miséria, mas por onde ele passava ele ia deixando uma larga escala de benefício e de graça por onde ia. Por quê? Porque ele é aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu pedi para o Francinaldo colocar uma imagem ali, que é a imagem de ontem, porque esta imagem de ontem só funciona e tem que ficar na sua cabeça
se você entender esta parte tão tremenda do que estava na mensagem de ontem e que faz a ligação com o de hoje. Abra a mensagem de ontem no teu livrão. Você que está em casa, por favor, rapidinho. Lembra dessa cena? Do que nós tínhamos estudado ontem? A diferença entre servir a Deus e servir a Satanás, os resultados de uma vida de miséria e de desgraça. Observe aqui no parágrafo do capítulo 33, quem são meus irmãos. Observe, para você que está angustiado em casa, para você que ficou, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, eu estraguei a minha vida, pessoas que já foram para centro de Umbanda, pessoas que estão envolvidas em satanismo, pessoas que permitiram que no seu corpo entrasse algumas dessas infernos aí de raivas, de homossexualidade, essa lista de misérias, drogas e você tem chance e saída. Louvado seja o nome de Deus, Jesus vive e reina eternamente. Olha o que diz no parágrafo que começa assim: quando a pessoa se rende inteiramente. Eu não sei se vocês se lembram que nós comentamos ontem, que uma pessoa, por que não vence? Porque ela se entrega parcialmente. Uma pessoa que se entrega parcialmente sai até do pecado, mas não segura na mão de Deus. O que é segurar na mão de Deus? É uma ação diária, todos os dias ir para Deus e dizer: Senhor, por isso que Deus não quer que a gente caia no pecado, para a gente não se tornar escravo também do quê? Ouça bem o que eu vou te falar, da luta. Ele à vontade, eu nunca prove drogas, eu não sei como é que é me drogar. Não sei como é que é essa situação, porque eu nunca me droguei. Não sei como é que é lutar contra a bebida, porque eu nunca, puxa vida, eu não bebi. Eu não sei o que é. Eu não sou viciado em cigarro, eu não tenho essa luta. Mas a pessoa que já fez, ela luta contra. Por isso que Deus pede, não faça. Não faça, para que você não entre nessa luta. Vocês entendem o que eu estou te dizendo? Isso é muito sério. E diante dessa realidade, a vontade de Deus era que você nunca precisasse ter luta. Vocês acham que os mundos não caídos têm luta contra estas coisas? Fala, aqui ninguém tocou nisso. Lembra que a senhora White visitou esses mundos? Diz, por que vocês são tão felizes, tão bonitos? Aqui ninguém tocou naquela árvore. Ninguém provou do mal. A gente sabe que existe porque a gente assiste vocês. Alguns aprendem por experiência própria. Esse é o jeito mais burro que existe de aprender. O jeito mais inteligente de aprender é vendo a miséria que causou em outro e falar, eu não toco nisso. Vocês entenderam? Este é o jeito inteligente. O jeito inteligente é saber, nossa, olha o que causa ali, eu quero sumir dali. Tudo que for oferta e oferecimento de Satanás vai vir para matar, roubar e destruir a área da sua vida que aquele pecado oferecido comanda. Por exemplo, do que eu estou falando só para a gente poder ler esse parágrafo? Se sua tentação é roubar, e aí você é meio desonesto, olha o que eu vou te contar agora. Você é meio desonestão, né? Quando alguém te dá um troco a mais, você é capaz de pegar e esconder e ficar para você. Pronto, eu ganhei R$5, que na verdade me deram aí um troco com R$5, eu ganhei, você não ganhou. De agora em diante, os demônios desta área da maldição financeira vão acabar com a tua área financeira, porque eles vão dizer diante de Deus, ele tem algo que é nosso, agora nós somos líderes dessa área financeira dele. Agora eu posso fazer o quê? Dar mais dinheiro para ele? Ou matar, roubar ou destruir? Satanás não sabe fazer outra coisa. Quando uma mulher entra, olha, eu vou te dizer uma coisa, uma mulher, um homem, entra na área do adultério, os demônios do adultério entram naquela vida, e a pessoa diz assim, olha, eu não consigo ser feliz na minha área emocional, mas se você está fazendo algo que Satanás está pedindo, é óbvio que não vai ser feliz. Por quê? Porque os demônios que são responsáveis por esta área da vida, da sexualidade, do casamento, eles vão atrapalhar a sua vida, 100%, porque é só isso que eles sabem fazer. Eles não vão deixar você ser feliz, não vão te deixar viver em paz, não tem como. Se o seu problema é comida, o que Satanás vai fazer? Espera aí que eu vou tornar a comida, em vez de uma bênção, um tremendo terror na sua vida, vai se transformar em doença. Quem traz a doença é Satanás. Para cada tipo de pecado, ele tem um batalhão de demônios para nos atrapalhar, para trazer o que ele é especialista. Ele é especialista em quê? Ele é o rei da guerra. Especialista em trazer miséria. Mas nós temos o rei da paz.
Se você quer sair disso, se você quer se tornar um poder diante de Deus, quer ser feliz e se tornar um veículo de felicidade para os outros, olha o que diz o parágrafo, encha seu coração, olha o que diz aqui. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Aleluia, queridos. Avante. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. Irmãos, imagine isso. É uma mudança que a pessoa não pode fazer só se estiver agarrado aonde? Em Cristo. Mas opera-se essa mudança, sim ou não? Vai avante agora. É uma obra o quê? Sobrenatural. Introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. É algo que vem de fora e entra em você. Amém, queridos? Só que tem mais. Olha aqui, ó. A alma que se rende a Cristo torna-se fortaleza de quem? Sua fortaleza. Fortaleza de quem? De Deus. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza. Olha que coisa linda. Mantida por ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida, senão a sua. Aleluia, queridos, glória a Deus. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Amém, queridos. Portanto, se você ainda está lutando contra um pecado que teve, é sinal que ainda não se rendeu inteiramente a Cristo. Render-se inteiramente a Cristo é o Senhor que possui. Este é um espaço meu, você não toca mais, Satanás. Amém, queridos? Este é um lugar meu, este é um corpo meu, esta é uma alma minha, esta é uma vida que eu resgatei para a glória do nome do meu Pai. Amém, queridos? Essa é a força do Senhor. Pense nisso. O Senhor Deus disse, Ele prometeu aos discípulos, quando os discípulos saíram a trabalho, olha, isso aqui foi Jesus que disse, os demônios vão se submeter a vocês. Foi isso que ele disse ou não foi? Vocês acreditam nisso? Segure-se na mão de Deus para você ver. O desejo do céu é que Satanás olhe para você e ó, o que diz? O que a palavra de Deus diz? Que os demônios iriam? Isso é bíblico. E o diabo fugirá de vós. Isso é bíblico, meu filho. Acredite o que eu estou lhe dizendo, em nome de Jesus. Por isso, vá a Jesus, o grande convite é, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, todos os oprimidos podem se achegar ao Senhor. Pode apagar, meu filho, louvado seja Deus, hoje eu não quero mais essa cena. Eu quero que você pense no Jesus, no grande Jesus, no Senhor da paz, louvado seja o nome dele. Ele diz, vinde a mim, né? Todos quanto estão cansados e oprimidos podem chegar-se a ele. Olha que coisa linda. Presta atenção o que diz no segundo parágrafo de hoje. Os escribas e os fariseus, com sua meticulosa atenção de formas religiosas, sentiam a falta de qualquer coisa que ritos de penitência nunca podem satisfazer. Ordenava ternamente aos cansados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É uma ordem. Isso é uma ordem. Ordenava ternamente aos cansados. Faça essa troca comigo. Me dá o seu peso. Eu quero te dar o meu jugo, que é suave e é leve. Aleluia, queridos. Glória ao nome do Senhor. O mais pesado dos fardos que levamos é o pecado. Lembrem-se disso, o mais pesado dos fardos é o pecado, tá? E o que ele faz? Ele tomará o fardo dos nossos cansados ombros, dar-nos-á descanso, também o peso do cuidado e da dor, ele tomará sobre si. Convida-nos a lançar sobre ele toda a nossa solicitude, pois nos traz no coração. Aleluia! Ele é o nosso irmão mais velho. Vocês sabem disso? Algumas pessoas não entendem como orar, elas não sabem como orar. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. Entenderam isso? Sim ou não? Você pode pedir ao Pai, posso falar com Jesus? Você pode ir ao Pai em nome de Jesus e pedir, Pai, posso falar com Jesus? Lançando a sua oração para o lugar santíssimo, onde alguém que é nosso representante de nossa raça. Jesus é humano no céu, é um dos nossos, é um de nós, diante do Pai, dizendo, eu, Pai, eu. Agora, uma coisa que eu não entendo e só aceito, não entendo, mas aceito. Quando Deus chama
Maísa, diante de todos os seres do céu, Jesus se apresenta e vem e diz: estou aqui, eu sou Maísa. Por que ele faz isso? Sabe por quê? Porque houve uma troca. Eu troquei a minha vida com a dele. Quando o Pai chama meu nome, ele se apresenta porque é meu advogado, ele é meu representante no céu. Sabe o que significa isso? Isso para mim é uma prova tremenda de... Ele não se envergonha de me ter na família dele. Ele não tem vergonha do que eu sou, das coisas que só ele sabe do que eu fiz, porque houve a troca. E ele é como se não existisse o meu pecado. Diz que o Pai nos aceita como se não tivéssemos nunca pecado, como qualquer ser do céu. Sabem o que é isso? Porque Jesus só somos aceitos no amado. Só somos aceitos nele, em Jesus. Por isso ele disse: troca comigo. Troca, eu tenho, eu sei, eu consigo. Eu tenho umas costas suficientemente pesadas para carregar o seu, porque eu já carreguei do mundo todo. O seu é o seu, eu carrego para você. Eu faço isso para você. Irmão mais velho de nossa raça, que coisa linda. Por que é que o Senhor Deus diz que precisamos fazer isso? Vosso espírito será fortalecido para a resistência. Por isso que toda vez que eu vejo alguém assim padecendo, sofrendo alguma coisa, é impossível, eu falo: não existe impossível. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. Amém, queridos? Qual uma característica de quem se entrega a Jesus? O poder dele passa para você. Você pode ficar macio como veludo, mas firme como aço. Fortalecido para a resistência. Outra coisa tremenda, né? O descanso que Jesus oferece depende de condições, mas essas são plenamente especificadas. São condições que todos podem cumprir. Ele nos diz como podemos obter seu descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só. Diz Jesus, o jugo é um instrumento de serviço. Lembra o que é o jugo? O gado é posto ao jugo para trabalhar, e o jugo é essencial ao seu trabalho eficiente. Por essa ilustração, olha que eu vou dizer a frase agora. Cristo nos ensina que somos chamados ao serviço por quanto tempo? Esqueçam essa ideia de que teremos... Oi, filha? Trégua, não vai ter. Enquanto a vida durar. Enquanto a vida durar. Eu vou dizer uma coisa para vocês como é que funciona com Deus. O Senhor Deus diz assim: há um trabalho para você que é jovem. Aliás, ele não falou assim: lembra do teu Criador nos dias da tua aposentadoria, viu? As pessoas dizem para mim: mas quando eu me aposentar eu vou lá ajudar você. Eu falo: não foi isso que Deus disse, né? Jamais, o Senhor Deus não é essa fala. Deus diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha bem, então ele tem um trabalho para jovens. Ele tem um trabalho para alguém que tem a minha idade, sim ou não? Tem. Ele respeita as nossas limitações, mas ele tem um trabalho para ser feito. E ele comenta que quem tem cabelos brancos tem uma larga experiência para ser contado. E o diabo, ele azarou, estraçalhou esse mundo nessa questão, né? As pessoas não gostam de quem tem cabelo branco, e aí quem tem cabelo branco fica tentando parecer mais jovem. Nosso grande interesse é tentar parecer mais jovem, porque a gente não gosta de parecer velho. Mas diante de Deus, o fato da pessoa ter vivido bastante é sinal de que ele tem muito para dar. É assim que funciona dentro da cabeça de Deus. E o diabo tenta tirar a juventude de perto dos velhos, das pessoas que já viveram, para que a juventude se torne ainda mais sem experiência. Ainda mais sem condições de poder dizer: eu tenho uma história. Lembra como era no passado? Que os jovens iam nos mais velhos para aprender deles. Quem eram os professores? Eram os mais velhos. Que interessante isso, né? O mundo mudou todo. Por isso que hoje nós temos um mundo tão oco, tão vazio, como um tamborzinho. Você bate no tambor, é todo oco, não tem nada. As pessoas estão assim, infelizmente, né? Pessoas sem experiência de vida. Mas o Senhor Jesus, ele diz o contrário: você vai precisar trabalhar enquanto a vida durar, né? O jugo que liga o serviço de Deus à pessoa é a lei. Olha que coisa linda. Quando eu penso nisso, eu falo: Jesus, que coisa linda, bendito seja o teu nome. Eu tenho um trabalho a cumprir para ter paz. Eu tenho uma parte a desempenhar para que eu possa trocar esse jugo. Qual é? Senhor, eu estou te entregando meu pecado. Qual é o teu jugo? Qual é o teu fardo? A lei.
a vontade de Deus para a sua história. Eu acho isso tremendo. Quando eu penso isso, vem cá, quem é que realmente está debaixo da lei? Quem está transgredindo a lei. Eu não estou debaixo da lei, olha, por exemplo, eu posso passar, e às vezes a gente vem subindo aí esse morro para vir aqui para a escola, e aí a gente começa a ver uma ou outra pessoa tudo parada no meio da estrada, a gente já sabe que tem lá mais na frente uma barreira policial. Tá lá os policiais e falam, por que é que eles estão parados? Por que eles não querem passar pelos policiais? Porque eles estão debaixo da lei. Eles não têm carteira, ou estão com a carteira vencida, ou alguma coisa vencida no carro deles. Quem é que passa sem problema pelos guardas? Sem medo nenhum? Quem não tem nenhum medo de que vai acontecer alguma coisa. Você não está transgredindo, você não está debaixo da lei, você está sobre ela. Você entendeu isso? A lei não tem como pegar você, porque você está fazendo certo. Isso é muito sério. E quando você percebe isso, a tua vida muda. Fala, o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei é estar transgredindo a ela também, né? Avante, mais um pedaço do que diz aqui. Disse assim, vocês sabem que por que Jesus faz isso? Qual é a razão que Jesus faz isso? Olha só. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amor para com Deus, zelo pela sua glória e amor pela humanidade caída trouxeram Jesus à terra para sofrer e morrer. Foi esse poder que lhe regeu a vida. Este é o princípio que nos manda adotar. Amém. Eu quero isso para a minha vida. Que Deus me faça isso aqui o mais rápido possível. A contínua ansiedade está consumindo as energias da maior parte das pessoas. E você veja, Deus diz, é neste capítulo que ele diz que ele tem 1000 modos de resolver os problemas da humanidade. Onde a gente vê só uma saída ou nenhuma, Deus tem quantos? 1000. Confia nele. Para pensar sobre isso. Mas eu não tenho saída. Tem. Deus tem 1000 maneiras de resolver este problema. O que mais? O que é redenção? Aqui foi dito o que é redenção. Abra seu ouvido para o que é redenção, hein? Olha lindo. Redenção é o processo pelo qual a alma é preparada para o céu. Aleluia! Olha lá. Esse preparo implica conhecer a Cristo, significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridas na escola do príncipe das trevas. A alma se deve libertar de tudo que se opõe à lealdade a Deus. Amém. Vamos pedir a Deus que Deus liberte nossa alma de tudo que se opõe ao Senhor. Olha só, que coisa tremenda. Também é dito que Jesus nunca se exaltou por um aplauso e nem ficou triste quando alguém falou uma coisa ruim dele. Por quê? Imagina, eu entendo que vocês... Tudo cabeça oca. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Ele não se exaltava. Ai, como você é fantástico. Ai, como você é feio, horrível. Por quê? Ele tinha um foco. Fosse o que fazer, era para cá que eu estou indo, é para cá que eu vou. Vocês entenderam? Não tinha nada no meio do caminho que tornava, que atravancava o trabalho de Jesus, né? É o amor de si mesmo que traz desassossego, irmãos. E o Senhor Jesus disse, se me tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, a sua paz seria como de um rio. Não é isso que Jesus diz? Se você está sem paz, pode crer que é amor a si mesmo que está trazendo esse desassossego. Está chateado, está incomodado, é algum pecado que você está guardando. Entrega para você ver o que vai acontecer. Se tivesse me dado ouvido, tu conservarás em paz aquela mente que está o quê? Presa em ti, segura em ti. Esse é um texto da Bíblia. Olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Amém. Agora a parte mais bonita, querem ouvir? Vocês que estão em casa, querem ouvir a parte mais bonita? Quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Aleluia! É bom demais isso, não é? Imagina uma pessoa vivendo na atmosfera do céu. Diz que João andava na atmosfera do céu. Enoque andava na atmosfera do céu. As pessoas que chegavam perto dele pensavam, será que essa pessoa não pensa outra coisa? Era só isso mesmo, ela andava na atmosfera do céu. João andava na atmosfera. O filho do trovão, ex-filho do trovão, andava na atmosfera do céu. Não é? É possível ou não, senhores? É possível, olha lá. Atendemo-lhes ao convite, vinde, aprendei de mim,
e assim fazendo, começamos a vida eterna. Por isso que eu disse a vocês que para algumas pessoas a eternidade já começou. Não vão passar pela morte, nasceram para nunca morrer. Amém, senhores? Nasceram para viver para sempre. Nasceram para sair desta vida, são representantes de Deus aqui, para sair deste mundo e voltar para o seu lar, porque é de lá que são. Para ir para a sua própria casa, porque as casas daqui são só acampamentos, como era de Abraão. Os lugares aqui, puros acampamentos, porque sua casa mesmo está onde? Entende por que quem trabalha para Deus não reclama? Porque sabe, eu estou aqui só numa guerra. Isso aqui é uma guerra. Eu estou aqui representando o meu comandante, o grande comandante. Estou indo em direção à minha casa. O Senhor vai me levar para lá daqui uns dias. E você sabe por que é que Jesus vai voltar e vai te levar, David? Sabe por que vai levar a nós? Esse mundo vai ficar tão diferente de nós que já não vai ter mais nada parecido conosco. Senhor, vou levar você embora. Sabia disso? Vou levar para onde você se parece. Para o mundo que é seu. Para o lugar que é teu. Louvado seja o Senhor. Sabe qual é o grande trabalho, meus irmãos? É pedir a Deus que na sua misericórdia nos torne tão parecido com os de lá que sejamos confundidos com os do céu. Em todas as situações, de todas as formas. Educar seus filhos do jeito do céu, comer do jeito do céu, vestir-se do jeito do céu, ter alvos do céu, não desta terra. Essa terra está falida e você não é falido, você é filho de Deus, foi chamado para o serviço santo. Tudo quanto a natureza humana é capaz de suportar é nos dado receber aqui. Mas que é comparado isto ao porvir? É a pergunta do dia de hoje. Que você desfrute de todas as bênçãos grandiosas de Deus. Que você vá hoje, em nome de Jesus, diante do Rei do Universo e diga: Senhor, a tua paz eu quero. A tua paz, não como o mundo dá. Não a tua, Senhor, a tua paz. Eu quero, Senhor, a paz como de um reino. Eu quero trocar o meu fardo. Eu quero acreditar que os demônios se submeterão ao poder que o Senhor vai implantar em minha vida se eu me entregar a Ti. Receba a vitória em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas boas que tem para comer, pela vida que nós estamos recebendo de Ti, por tanta instrução, porque sabemos que o Senhor não permite que Satanás tome conta de nós, Pai, se nós segurarmos na Tua mão. Sabemos que o Senhor vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Queremos esta vida, queremos trocar o nosso fardo pela Tua paz, pelo Teu jugo que é suave e leve. Em Tuas mãos entregamos nossa vida, na graça e na misericórdia de Jesus. Amém, Senhor.